Boa noite, mais uma vez, bem-vindos à nossa live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje a nossa palestra será com Marli Sansão e o tema é Ciência e Espiritualidade, a conexão da redenção. Boa noite, Marli, tudo bem? Boa noite, Adriana. Aqui estamos bem. Uma grande responsabilidade hoje, né? Porque as pessoas que me antecederam aí falaram de forma tão brilhante e a gente fica sempre ansioso para conseguir demonstrar também um bom estudo, que seja uma noite bem agradável a todos. Tenho certeza de que será. Para quem não conhece, Marli é trabalhadora da Casa dos Espíritas e também palestrante, e é uma alegria ter você conosco. Agradecemos por ter aceito o nosso convite. É sempre uma Perdão. honra. É E sempre uma agora, honra e uma então, ótima oportunidade de trabalho. obrigada, viu? Então, eu vou começar fazendo a nossa prece de abertura, e daí depois eu deixo a palavra com você. Combinado. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, a sua luz a nos envolver, pedindo também aos amigos espirituais que nos acompanham, aos nossos protetores, mentores, que se façam presentes nos envolvendo, que possamos receber com a palestra de hoje muitas reflexões para trabalharmos na nossa vida, no nosso dia a dia, que estejamos abertos, receptivos ao auxílio da espiritualidade e às palavras de hoje. Que Jesus possa guiar a nossa amiga Marli na sua tarefa de hoje e que sejamos todos conectados com os corações e os nossos pensamentos elevados, vibrando ao alto, para que o melhor se faça hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Marli, fique à vontade. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigada. Acho que é uma alegria imensa estar com vocês hoje, mesmo que de forma virtual, né? Poder diminuir a saudade através dessa tela, enviar um abraço carinhoso aos amigos queridos de perto e os de longe também, que estão me privilegiando com a presença, mas acho que mais ainda, a cada um de vocês que me honra com a oportunidade de entrar nos seus lares, né? No reduto sagrado que é o nosso lar. Hoje, com toda a turbulência que nós estamos enfrentando, fica muito claro que as nossas casas, a nossa família, a nossa família é o reduto mais sagrado, é o nosso hospital, é o nosso refúgio, esse nosso lar, né? Então, mais uma vez, muito obrigado por me permitirem essa proximidade com vocês e estar aí dentro da casa de vocês. É uma honra para mim. Como vocês puderam ver o meu atrevimento, né, no início do tema, ciência e espiritualidade, acho que a conexão da redenção ou para a redenção, a gente vai tentar fazer uma associação breve, mas bem, né, didática sobre esse conteúdo que é tão amplo, e eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar com um olhar bem atento do que nós podemos fazer, né, em relação à matéria e alma, corpo e espírito, essa ciência junto com a espiritualidade. Termos que a cada dia mais estão sendo debatidos pelos pesquisadores, aguçando os intelectos por aí, e as pessoas a cada vez mais buscando informação e orientação em relação a isso, né? Para aquelas pessoas materialistas, aquelas que são meia São Tomé, né, gosta de pegar em algo, alguma coisa palpável, eu queria lembrar algumas citações que, assim, até mesmo a própria matéria, ela é invisível. O que nós vemos, na verdade, o que nós enxergamos é o reflexo da luz sobre a matéria.
ou ainda quando nós tocamos em alguma coisa, o nosso cérebro recebe impulsos eletromagnéticos, né, através de eletrostática, e ele converte isso em outros estímulos para que a gente possa ter essas sensações. Então, cada vez que nós tocamos algo, na verdade, o que nós sentimos é uma repulsão eletromagnética, né? Nem o tocar mesmo é real, uma sensação produzida por essa máquina tão gloriosa que é o nosso cérebro. Então, o que eu posso dizer é que por mais que nós não tenhamos, né, uma explicação totalmente física para a espiritualidade, nós podemos entender que tudo que nós vemos é reflexo da luz, mas não a luz em si. O que nós tocamos são impulsos eletrostáticos. Então, nós podemos afirmar que qualquer homem, por mais materialista que ele é um homem de fé. Porque tudo que ele toca com a mente. Tudo que ele sente com o cérebro. Vocês conseguem me compreender nesse contexto? É um contexto tão abrangente, né? E é a partir daí que eu começo esse comparativo do físico material, né, com uma explicação da ciência. Nós, que somos estudiosos da doutrina, podemos dizer com uma certeza racional e inabalável que existe uma força, uma energia maior que agrega todo o nosso ser, né? Algo maior nos criou. E existe um motor que dá continuidade nisso, que é um motor que impulsiona o funcionamento das células, dos sistemas, das moléculas, desde os átomos até o nosso espírito. E é esse próprio espírito. A natureza das coisas, toda essa criação tem uma origem e um destino. E nós somos frutos dessa equação, né? Ou nós somos fruto desse conjunto de criação, além do meio que estamos, a forma como que interagimos. Talvez hoje nós ainda não consigamos provar cientificamente, com aparelhos, com todo um aparato científico, essa hipótese da continuidade da vida. Porém, ainda vai chegar esse tempo que, obviamente, de acordo com o nosso merecimento, né, a espiritualidade vai nos abrindo de acordo com o que nós avançamos, e vai chegar um tempo que, pelo esse nosso merecimento, nós poderemos desacortinar novos véus, poderemos ter acesso a outras informações e outro conhecimento que não é o que nós temos envolvendo nesse momento, né? Se nós pensarmos em Mesmer, né, a gente trouxe aí, a Adriana está fazendo a gentileza de fazer o acompanhamento, trouxe uma imagem aí de Franz Anton Mesmer, era um médico alemão do século XVIII, ele viveu entre 1734 e 1815. Ele acreditava que existia uma força natural, invisível, já naquela época, né, que essa força estava em todos os seres, animados e inanimados. E ele estava falando naquele momento sobre magnetismo. Para muitos, na época, ele foi acusado de charlatão, mexendo com a psique humana, trabalhando com partes de hipnose, trabalhando com todo esse magnetismo, né? E hoje em dia, uma situação que para nós é tão comum, né? Como você precisa fazer um exame de imagem através de um aparelho, e um dos mais precisos hoje em dia é o aparelho de ressonância magnética, que ele faz exatamente isso. Ele condensa, né, esse magnetismo elevando as partículas e aí é feita uma fotografia daquela imagem. Só que nós passamos mais de 200 anos, são 205 anos depois de toda essa informação que ele nos trazia, né? Obviamente, de acordo com aquele conhecimento da época, ou de acordo até com o próprio entendimento das pessoas, é que as ideias são absorvidas. Por isso, eu acho que nós precisamos metamorfosear, né, pela vida, aprendendo de acordo com o nosso entendimento e absorvendo o conhecimento que está disponível naquela época. Qual conhecimento que nos chega naquele momento, né? Quando o professor Rivail, né, o influente professor Rivail, que mais tarde assinaria com o pseudônimo de Allan Kardec, viveu entre 1804 e 1869, autor, tradutor, químico, físico, foi anatomista. Quando ele aguçou aquelas curiosas mentes do século XIX, trazendo a codificação do espiritismo, naquele momento ele estava alicerçando, né, estava preparando o terreno para grandes descobertas científicas e humanas da nossa era hoje. Vocês imaginam para ele, né, físico,
professor, cético, quando ele foi convidado naquele momento para participar e conhecer o fenômeno das mesas girantes, ele foi com um olhar muito crítico sobre tudo aquilo. Ele foi para descobrir o que existia aí. E a partir disso que ele buscou o entendimento do que estava acontecendo, e através de tudo isso, que mais tarde ele conseguiu fazer a codificação de uma forma tão brilhante, né? Sempre com todo o amparo da espiritualidade. E eu costumo falar que, assim, mesmo na biografia do Henry Salce, que fala nas obras póstumas, é um livro publicado pela FEB, vocês vão gostar muito de ler, vão ter oportunidade de conhecer mais sobre a vida dele. Ele fala muito sobre isso, que Kardec estudou também medicina, então talvez por isso, essa questão dele apresentar um vocabulário inspirado nas ciências, quando ele transcreve os eventos da comunicação entre os espíritos, do movimento dos objetos sem ação humana, num trecho autoral e bastante famoso, ele diz assim, eu vou até ler para ser fiel ao que ele coloca. Apliquei a essa nova ciência, como tinha feito até então, o método de experimentação. Nunca elaborei teorias pré-concebidas. Eu observava atentamente, comparava e deduzia as consequências. Essa frase dele diz de uma forma muito clara, né, a intenção dele era desmistificar isso, né, essa identificação do espiritismo com o método de dedução científica foi uma opção dele para livrar da irracionalidade, num tempo em que a razão era quase um dogma, né, ele queria, através dos fatos, sair daquela situação mágica, obscura, mística, milagrosa, né, saindo daquela esfera, né, de alucinações para trazer uma coisa real, para trazer uma coisa palpável, que a lógica pudesse ter um embasamento, que a lógica pudesse dar continuidade. E é uma importante citação dele também, que eu tenho uma grande simpatia, que é muito profunda, e baseada nesses mesmos pilares, ela sintetiza todo o conceito, né, científico, racional, é uma frase linda, que diz assim: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Aqui, nesse momento, nós saímos daquele conceito, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente sai de um conceito que a informação tinha que ficar sigilosa para um restrito grupo, e ele traz um contexto muito mais amplo, que as pessoas precisam do conhecimento, que as pessoas precisam e devem buscar o conhecimento, para que elas tenham realmente certeza de tudo aquilo que estão vivenciando. Que lá naquele momento, no século XIX, quando a doutrina começa a ser codificada, as pessoas frequentavam, né, os fenômenos por curiosidade, elas frequentavam por modismo, elas não entendiam ainda o que estava por trás de tudo aquilo. E essa foi uma das grandes preocupações dele, né, de mostrar que aquilo acontecia com um objetivo muito específico, um objetivo de esclarecimento, né, um objetivo de agregar a evolução para a humanidade. E é importantíssimo a gente entender que esse é um alerta da evolução através dos tempos. Quando ele cita, né, em todas as épocas da humanidade, vou repetir para vocês a frase, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando ele fala sobre isso, ele deixa muito claro que virão muitas descobertas, né, que poderão auxiliar todas as comprovações desse conceito. É o caso que a gente citou agora há pouco. Hoje o magnetismo é uma coisa constante na nossa vida, nós já entendemos muito sobre isso, ou um pouco sobre isso, alguns um conhecimento mais técnico, outros pelo menos conseguem entender, né, os funcionamentos através de ímãs ou essa força magnética, mas quanto tempo nós não esperamos até a gente conseguir ter essa certeza científica? É preciso que haja em algum momento, né, esses desbravadores nos trazendo a orientação, nos trazendo a informação, e a partir disso que nós possamos dar continuidade. A doutrina é muito clara em relação aos estudos, né? Ela sempre fala que você precisa estudar, 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 aprender, aprender, aprender. E praticar, praticar, praticar. É uma coisa que a gente ouve desde que você entra numa casa de oração. E é uma coisa que cada vez mais, né, eu costumo falar que assim, quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto me falta,
né? Quanto mais eu estudo, mais eu percebo quão pequenininha eu estou nessa esfera gigantesca do conhecimento celeste e mais ainda do nosso conhecimento evolutivo como ser humano, que esse é o principal objetivo, né? Aqui, quando ele cita, né, a fé inabalável em relação a você poder confrontar a razão, ele já nos dá uma referência do embasamento como uma tríplice coroa, que vai sustentar, né, uma pirâmide que vai sustentar ali o espiritismo. E é exatamente isso que a doutrina nos propõe, estabelecer um diálogo, né, entre ciência, filosofia e religião, visando que nós possamos obter, né, de uma forma original no tempo, de uma coisa muito mais abrangente e mais profunda, para compreender a realidade e aceitá-la. Então, de acordo com aquilo que nós vamos absorvendo, dos conceitos que nós vamos aprendendo, nós temos e devemos que fazer a prática deles em si, né? Eu acredito quando a gente fala sobre a doutrina, eu acredito muito nessa existência de um Deus único, criador de todas as coisas, nessa reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina. Porque quando a gente para observar esse contexto, ele é muito justo, né? Um Deus equilibrado que nos dispõe de formas de possamos pagar, né? Acho que não é bem o termo, mas assim, que nós possamos amenizar as nossas dívidas de acordo com o nosso processo de amadurecimento e de evolução. E isso é muito confortante para a gente, porque eu acho que, como eu, todo mundo já errou alguma vez, todos nós estamos em processo de aprendizado. Né, nós não estamos aqui por acaso, nós temos um propósito, né? Um propósito evolutivo, um propósito agregador na vida das pessoas. E é muito confortante eu saber que, independente de quais sejam as situações, eu tenho um amparo, tem algo que pode interceder por mim, me auxiliar. Só que nesse momento eu também tenho que assumir a minha responsabilidade pelas circunstâncias que permeiam a minha vida, né? Muitas pessoas ficam pensando, né, como que vai ser meu futuro, como é que vai ser do outro lado, quais são as situações que o futuro vai me impor. Se você está preocupado com como vai ser o seu futuro, veja como você age hoje, no seu presente, com todas as pessoas que fazem parte da sua vida, com todo esse mundo que está ao seu redor, né, e se você se preocupa de como foi, o que te antecedeu, o seu passado, perceba as circunstâncias que você tem hoje. Quais os aprendizados que eu ainda não adquiri? Quais situações que acabam voltando novamente na minha vida para que eu possa ter um outro olhar? Quais situações chegam na minha vida para que eu busque a correção, né, o equilíbrio daquele tempo? E é exatamente aí que nós paramos de ver tudo como bênção e castigo e começamos a ver como aprendizado, como experiência adquirida. Né? Nós começamos a nossa verdadeira evolução a partir daí. Saímos daquelas trevas da ignorância e passamos a ter um olhar mais crítico, mas de uma forma muito construtiva sobre a nossa própria existência. Eu paro de me empoitadar com a vida, né? E paro a ver que o que acontece comigo é fruto exatamente das minhas ações, de nenhum outro. Né? E o aperfeiçoamento moral, ele é feito através dessas obras. Cada pessoa, com seu livre-arbítrio, vai edificando as suas projeções. Cada pessoa, com seu livre-arbítrio, vai construindo toda a sua centelha divina nela mesma. E essa é a certeza. Uma certeza que nada no universo veio por acaso, né? Tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que ela fala exatamente sobre essa evolução, né? Ele fala mais ou menos assim, que Deus não se diverte jogando dados no universo. E eu creio muito nisso. Né? Seria de forma até relapsa você imaginar que uma criatura, um criador tão soberano em relação a todas as coisas, iria deixar que as coisas saíssem de um caos organizado? Não, muito pelo contrário. Existe um sistema muito complexo, existe um sistema no universo muito perfeito, né? E Einstein, ele acreditava nisso. Ele acreditava que o universo inteiro se revelava através de uma linguagem. Como ele era matemático, ele falava através dos números, né? A partir dessa citação dele, a gente pode citar várias teorias que, para mim, que não sou matemática, elas são um pouco mais complexas, mas que têm uma lógica muito raciocinada, né? As pessoas falam muito sobre a sequência Fibonacci, né? Que traz proporções áureas, usada desde as pirâmides. Vocês imaginam que coisa
fabulosa, né, há tantos séculos atrás, né, uma estrutura daquela magnitude ter sido projetada e você perceber que existe uma sequência raciocinada atrás dela, né? Então, desde as pirâmides até mesmo a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, existem essas proporções áureas estudadas, né? Ainda hoje na arquitetura é muito estudada as proporções. Se a gente seguir, né, historicamente essa evolução e for um pouquinho mais para frente, quando o Max Planck ele fez em 1900 o seu primeiro passo para a teoria quântica, que seria uma extensão da nossa compreensão do universo, né, trabalhando com o universo quântico numa proporção que nós ainda não conseguimos ter uma visão absoluta de tudo isso, lá ele estava vendo e mostrando para a gente essa assinatura de Deus em todas as coisas. E os nossos olhos nem sempre conseguem ver realmente a magnitude dessa presença divina exposta de uma forma tão simples. Né? Acho que o espírito mais evoluído que esteve na Terra, né, governador desse planeta, Cristo, quando veio aqui, ele tentava falar através de parábolas, tentando simplificar para as pessoas um conceito tão amplo, tentando simplificar para as pessoas, né, para que elas pudessem entender. E mesmo assim, hoje, 2020 anos depois, nós ainda não conseguimos entender as mensagens do Mestre Maior, e muitas vezes, até que tenhamos entendido, ainda não sabemos colocá-las em prática. Né? Eu acho que nós precisamos colocar a espiritualidade em todos os processos da nossa vida, em todas as atitudes, né? Nesse momento que a consciência espiritual avança, faz o seu real progresso, porque nós não somos daqui, né? Nós estamos aqui, nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência terrena. Tem alma junto com a matéria, não é só essa casca, né? Tem alguma coisa mais para ir. Vocês imaginem para vocês, né? Nós agora na época da tecnologia, com toda essa revolução, né, que a internet nos trouxe já há poucos anos, e mais ainda agora que nós dependemos hoje, né, graças a Deus, estamos conseguindo fazer essa transmissão por meio, né, da internet com a qualidade virtual, mas vocês imaginem, se para nós já é difícil entender todo esse conceito, que temos uma informação mais fácil, imaginem há tantos anos atrás, você falar sobre essa continuidade da vida e a origem dela, né, para as pessoas que muitas vezes não tinham recurso, não tinham condições de estudo ou de buscar informação. Hoje a informação para a gente está muito mais fácil, muito mais acessível, né? Nós vamos deixar no finalzinho aí vários livros que serviram de referência para a palestra de hoje, várias fontes de pesquisa que eu acho muito enriquecedor para que a pessoa possa ir lá e ver, olha, a Marli falou sobre aquele contexto, vamos dar uma olhada, como é que eu posso utilizar isso, como é que eu posso me aprofundar nesse estudo, né? A casa mesmo tem várias opções de estudo, sempre voltados a essa nossa evolução, né? Então, acho que, por mais que a gente avance nessa questão da explicação biológica, material do ser humano, né? As evoluções genéticas, por mais que elas sejam amplas, chega um ponto no DNA que não é possível de explicar. A gente chega num ponto do DNA que mostra a supremacia de Deus sobre nós. E ele deixa esse ponto muito claro nesse elo, né, perdido, que transforma os seres em humanidade. Ele faz essa inserção divina, né, numa evolução de espécie. Tem um livro muito bacana que vocês vão gostar de ler, caso ainda não tenham feito, né, chama-se Exilados de Capela. É um livro do Edgar Armon, e ele fala sobre essa questão da nossa evolução, aquele ponto que a ciência não explica e você tem que partir para um olhar mais espirituoso, para um olhar divino. É um livro que tomou como base para a sua confecção a Gênese de Moisés, né, a Gênese de Kardec, com uma releitura um pouco mais já contemporânea, e um livro que eu tenho um carinho profundo por ele, que é A Caminho da Luz, que é o livro de Emmanuel, né, foi uma psicografia do Chico Xavier, tão querido, tão saudoso para todos nós, né.
Então, lá, você percebe, e aqui eu faço uma observação muito particular minha, que quando nós estamos prontos para esses avanços, a espiritualidade vai nos direcionar, né? As coisas não surgem do nada, né, de uma forma aleatória. Existe um complexo sistema por trás de tudo isso que nós ainda não conseguimos dimensionar. Nós não temos conhecimento suficiente para dimensionar todo esse contexto, né? Pensem comigo, há menos de 100 anos foi descoberto o primeiro antibiótico da humanidade, né? A penicilina. Em Londres, 1928, Alexandre Fleming, né, um médico, fecha um ciclo de sofrimentos para toda a humanidade, né? E mostrando que essa humanidade precisa de aprimoramento contínuo. De acordo com o Jornal de Medicina Laboral, tem uma edição de número 45, que vocês podem pegar mais recursos sobre ela, eles falam assim, que para os cientistas, uma das mais valiosas descobertas da história médica humana, a partir dos antibióticos, é que a medicina se tornou uma ciência. Até então, era um exercício de diagnósticos, né, como as enfermidades evoluíam, e também os emplastros para minimizar a dor, para diminuir aquela dor. Já a cura era obra divina, intervenções divinas, né? E por isso acho que o monopólio tão grande da igreja, né? Ela detinha aquele poder de controlar as pessoas através de um certo medo. Então aqui eu tenho um encontro da ciência com a espiritualidade. Não é que surgiu do nada nesse hospital, né? Ele estava fazendo uma pesquisa, eu tinha aqui um estudioso, um médico, pesquisador, e ele estava muito preocupado em diminuir aqueles horrores da guerra, né? Ele estava disposto a trabalhar. Quando ele deixou o material dele de uma cultura bacteriológica que estava sendo feito e foi entrar de férias, ele volta e se depara com um fungo, que é o fungo que originou a penicilina. E ele olha para aquilo e começa a se aprofundar naquele estudo. Claro que a partir daí ele teve apoio, outros pesquisadores, outros médicos, né? Mas eu acho que ele estava no caminho certo, e aí ele recebeu o amparo divino para dar continuidade nisso, né? Não é que, de repente, uma pessoa aleatória chegou, fez uma descoberta fabulosa. Não, normalmente já são pessoas que estão direcionadas para isso. Imaginem vocês, né? O próprio Kardec, quando ele foi fazer a codificação do Espiritismo, quando ele foi fazer o Pentateuco, né, que alicerça as bases dessa doutrina, ele já tinha um conhecimento como professor, essa parte didática, pedagógica, né, como médico para fazer uma coisa sistematizada, com todo um laudo comprobatório. Então, assim, as pessoas são escolhidas para darem continuidade sobre aquilo, as pessoas são escolhidas de acordo com seu merecimento, e aí recebem o amparo da espiritualidade para que possam trabalhar, né? Eu acho que, quando eu falo da palavra ciência, né, acho que todo mundo pensa, eu pelo menos desde pequena sempre lembro um pouco disso, né? A gente pensa assim num laboratório, né? Uma pessoa com jaleco branco estudando ali, né? E a própria palavra, né, laboratório, ela vem do latim, significa trabalho, labor, trabalho, oratório, oração, concentração. Então, o laboratório é esse lugar de concentração, o laboratório é esse lugar, né, de você estar ali preocupado com aquele trabalho. E aí a gente, dando uma continuidade científica, a própria palavra, né, ciência, que também vem do latim, que significa, né, ciência, né, que é conhecimento, o conhecimento aprofundado de algo, né? Ou seja, ciência é um estudo aprofundado daquele determinado assunto. Por isso, Kardec fez questão de ter esse embasamento científico nas teses, um estudo contínuo que até hoje é recomendado, né? Porque a ciência possibilita esse classificar, elaborar, você germinar as novas classes, né? E se nós fizermos, assim, um pequeno, né, retrospecto histórico, né, desde a Grécia Antiga, né, os pensadores pré-socráticos, né, que eram chamados filósofos da natureza, ou também eram conhecidos como pré-cientistas, eles colocavam o pensamento crítico, né, em observação às situações dos seus ideais, né, ou seja, eu vejo, eu relato e a partir disso eu estudo, não existia um achismo. E nesse período clássico, né, entre os séculos IV
405 a.C., é que a ciência começou a se desenvolver, sendo a partir da filosofia a base maior de toda ela, que foi a base de todas as ciências, né? Além disso, história e medicina. Então, a gente vê que tem um período muito proeminente, né, de construções, de pessoas que estavam, né? Platão foi criador da primeira academia de letras, né, primeiro lugar onde as pessoas podiam realmente aprofundar os seus estudos. E aqui eu gosto de fazer um parêntese sobre isso, que a evolução, ela não dá saltos, né, pelo contrário, ela cresce linear e longitudinal, né, sendo sustentada pelo passado e erguendo o seu futuro. Nós somos tudo isso, né? Nós devemos a origem aos nossos antepassados, devemos a continuidade aos nossos filhos. Vocês veem que coisa mais bacana, né, da história poder nos mostrar e nos educar em relação a isso, né? A gente pula um pouquinho, se a gente conseguir pular até o século XVI, aí eu tenho uma ciência um pouco mais moderna, né? E por intermédio de Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, né? De lá para cá nós temos uma alavanca de desenvolvimento, né? Mas foi exatamente, né, e essencialmente nessas últimas décadas que houve um progresso gigantesco, né, a ponto de suscitar inúmeras questões ético-morais, né? Aquele Coríntios, né, 6:12, tudo posso, mas nem tudo convém. Se nós pensarmos para ver o quanto a medicina evoluiu nessas últimas 3 décadas, é assustador, né? E nisso, nessa evolução, a gente conta também com essa evolução moral do homem para saber até onde ele pode ir. E a filosofia e a ciência, né, esses dois campos, áreas que contribuem tanto para o nosso entendimento nesse processo de construção do conhecimento do homem, né, em contextos e momentos históricos distintos, e é exatamente a filosofia que faz com que a gente saia da escuridão, né, do comodismo, que a gente busque encontrar a luz na sabedoria de uma solução, questionando, descobrindo, querendo ir além, né? Do grego também a palavra filosofia, né? Filo quer dizer amor, amizade, afeição, e sofia, sabedoria. Então, traduzindo esse grego aí, a gente pode dizer que o amor à sabedoria, né, seria o contexto geral da filosofia, que ela consiste exatamente em fazer os estudos dos problemas relacionados à nossa existência humana e os valores estético-morais. Por que estéticos? Porque está relacionado a tudo que engloba o ser, a mente, o brilhantismo. Às vezes a gente associa muito estética só com pele, com beleza, mas é um contexto muito mais amplo. Então, ela trabalha muito esse lado, né, de conhecer você mesmo, de buscar o conhecimento amplo, né, desses dois polos. Né? E a minha observação é que, assim, o tempo todo, ciência e filosofia estiveram ligadas com a espiritualidade. Porém, o homem, né, ao longo do tempo, ele deu um jeito de burlar algumas regras aí, né, para separar um pouco essa espiritualidade, burlou algumas regras para que, às vezes, as pessoas tivessem um olhar maior para a ciência, só que hoje em dia a gente percebe que quanto mais a ciência avança, mais ela se aproxima da espiritualidade. E isso, para mim, tem uma lindeza sem tamanho, porque a gente encontra grandes pensadores, né? Se a gente pegar lá Platão, né, que trouxe para nós a filosofia, uma origem de pensamentos, a gente pula um pouco mais para Aristóteles, que falava muito na questão do bem em relação ao outro, que eu só posso ser feliz se eu também estiver em acordo com o outro, né, traz toda uma filosofia democrática, mais moderna. Depois eu tenho Descartes, né, René Descartes, ele trouxe uma teoria de metafísica, né, meta, o além, que é o que a gente pensa hoje, né? O que existe além? Imaginem quantos anos depois, né? Ele morreu em 1650 e hoje nós ainda não conseguimos desacortinar tudo isso. Depois a gente pensa o quanto Newton mudou com a gravidade, trazendo um contexto para nós, né? Isaac Newton mostra que, né, a questão da gravidade, o ciclo da Terra, todas as situações são geradas a partir disso. E Einstein que traz, né, a grande teoria da relatividade, né, mostrando para a gente que tudo na vida depende das circunstâncias, isso é muito empregado, né, a relatividade traz muito isso, e ela depois dá origem numa proporção muito maior em relação à energia, nos contextos muito grandiosos, que a gente, em uma outra oportunidade, tenho certeza que a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso, porque eu falo muito, né, gente? Essa relação da filosofia e da ciência,
é uma relação indissolúvel. Elas nasceram para estar juntas, para serem juntas, assim como a ciência e a espiritualidade. Hoje os médicos já entenderam que eles precisam tratar o paciente como um todo, né? A medicina holística, ela olha para todos os aspectos, não só para aquele problema, ela tenta entender por que causa, né? Qual dano foi causado em relação ao quê, né? E nessa construção de conhecimento, eu sinto mais uma vez a questão do Kardec, né? Na codificação. Codificar tem a ver com você utilizar as ferramentas que temos naquele momento, né? Naquele instante eu consigo decifrar, eu consigo codificar aquilo. E quanto maiores forem os avanços da ciência, maiores serão as nossas oportunidades de aprendizado e progresso. Porque o Pentateuco kardeciano, ele faz uma conjuntura, né? Uma grande união de tudo isso que nós citamos, transformando a ciência, juntando, né, aglobando essa ciência com a filosofia e transformando isso numa religião, né, juntando todo esse conhecimento e pondo isso em prática. E acho que eu posso resumir isso com a seguinte frase dele também, né, fora da caridade não há salvação. Então eu só consigo demonstrar em atos aquilo que eu já aprendi. Nós precisamos entender, né, que para a gente poder caminhar para frente, é impossível eu conseguir dar passos se o meu irmão está caído do lado. É impossível que eu vá para frente se tem alguém ficando, né? E eu queria citar para vocês um livro muito, muito querido de José Herculano Pires, né, que é um livro que faz uma introdução à filosofia, e ele fala, eu vou tentar ler para vocês para que eu seja o mais fiel possível ao contexto dele, porque ele resume tudo isso em relação à criação do Kardec com a codificação do Espiritismo. A filosofia espírita, como disse Kardec, pertence genericamente ao que costumamos chamar de filosofia espiritualista, porque a visão do mundo não depende apenas da matéria, mas vai além do espírito, que considera como causa em tudo que pertencemos no plano material. Engloba, na sua interpretação cosmológica, a ciência espírita, e tem como consequência a religião espírita, encerrando em si mesmo a filosofia espírita em sua doutrina. Esse trecho vocês podem pegar também no livro, no portal do Espiritismo, né, tem o tríplice aspecto aí, é uma citação muito bonita de Celso Martins e Jaime Lobato, e vocês vão gostar muito de ler sobre isso, porque fala nessa questão tão ampla, nossa, humana em relação ao universo, em relação ao todo, né? Nós nascemos para estarmos em homeostase, né, com Deus. Homo significa igual, estase, estado, né? Nós nascemos para estarmos ligados a Deus, nascemos para estar em equilíbrio com Ele. E em algum momento nós partimos esse elo, né? Nós fomos os anjos caídos, né? Nós que quebramos essa barreira, e cabe a nós buscarmos a evolução para que essa conexão da redenção seja restabelecida. E aí eu coloco para vocês, né, o significado da palavra religião, né? Ela vem totalmente do verbo religar, né? Religar o quê, né? Me religar ao divino, que eu possa me conectar novamente àquilo que eu perdi, né? É muito bonito todo o contexto, porque assim, eu só tenho condições de dar continuidade se eu me proponho a ser melhor, se eu me proponho a fazer melhor, porque eu quero estar perto daquele, eu quero estar junto daquele, e é muito bonito. E eu acho que nesse tempo tão delicado que nós estamos vivendo, né? Todos nós enfrentando novos medos, todos nós enfrentamos novas angústias, né? Onde a necessidade de me ver através do outro, né? Reflete toda a empatia que eu carrego comigo, enraizada na minha alma, porque nós percebemos nessa época de pandemia que cuidar de mim significa cuidar do outro, que não é possível ter outra forma que nós tenhamos de cuidado se eu não olhar para esse outro. E olhar verdadeiramente para esse outro, nos mostrando o quão conectados nós estamos e o quão profunda é essa nossa conexão, né? Nós fomos, de certa forma, um pouco obrigados a perceber, né, claramente essa interdependência automática do universo, e tudo com uma sintonia orquestrada nos princípios, mas com um determinante nas nossas mãos, né? E uma opinião minha, né, eu acho que por mais que a ciência avance,
Por mais que a filosofia vislumbre, por mais que a religião nos direcione, o homem necessita fazer o seu próprio progresso. E é essa evolução individual e depois coletiva que nós conseguiremos avançar, todos unidos, rumo a um caminho de uma jornada infinita. Eu acho que num momento tão grave como o que nós estamos vivendo, é necessário que nós possamos entender realmente esse contexto tão maior dessa conexão humana. E eu queria deixar, antes de me despedir de vocês, uma mensagem muito linda que um núcleo de terapia de Ouro Fino, uma cidade bem famosa aqui do sul de Minas, eu recebi, né, essa mensagem, eu gosto muito dela, e eu gostaria de encerrar hoje, né, depois de tantos conceitos, depois de tanta informação que eu tentei trazer para vocês, eu queria passar essa mensagem, porque eu acho que é um momento muito próprio disso. Então, eu vou ser fiel ao autor do texto e vou ler brevemente para vocês. Um chamado à lucidez. Tua vida não é só tua, mas também de quem te ama, porque tu te tornas responsável por tudo aquilo que te cativas. Teus passos repercutem em outros, mesmo indiretamente. Nem mesmo o corpo que tu vestes é teu. O que te pertence são a tua vontade, tuas escolhas e teus atos, e as repercussões disso na tua jornada. Tua canção não é só tua, porque outros a escutam através de ti. Teus pensamentos viajam longe e alcançam outras mentes. Teus sentimentos tanto podem irradiar luz, como podem espetar e machucar outros corações. Tudo depende de ti. Queres irradiar a luz ou ferir alguém? O que move os teus propósitos? Se afeta os outros para melhor, é também para pior que podes afetá-los. Há uma interdependência automática no universo. Tudo é uma questão dessa sintonia. Se te ligares aos interesses deletérios e vazios da consciência, sofrerás as repercussões psíquicas da tua ligação. Porque há inteligências sombrias nas faixas mentais negativas, prontas para intrusões psíquicas na alma em sintonia. E elas te molestarão sem que você mesmo saiba. Contudo, se te ligares aos objetivos mais nobres e profundos, com denodo, paciência e esclarecimento, terás uma coluna de luz sobre a tua cabeça e um sol no teu coração. Porque tudo que ligares no céu será ligado na terra também. E, na verdade, esse céu é o teu próprio coração. Então, ligue teu psiquismo aos bons propósitos. Não procure por demandas ou desforras de algum revés. Trabalhe em ti mesmo a paciência e a compreensão. Que o teu querer seja para a luz. Que o teu bem seja para a paz de espírito. Que a tua senda seja para o teu sorriso. Que tu saiba dizer não para o teu ego, mas sim para a sua consciência cósmica. Tua canção não é só tua. Nem o corpo que tu vestes é teu. Nem a tua vida é tua. Lembra-se disso e caminha com sabedoria em tua vontade, tuas escolhas e teus atos, porque isso sim é tudo da sua conta. E tudo que semeares na senda, tu mesmo que colherás, porque todo efeito procura a sua causa correspondente, seja na terra ou no espaço, tu colherás o que plantares. Portanto, esquece qualquer mal que te fizeram, vence as tuas fraquezas, tens um sol no peito e um céu dentro do teu coração. Não te esqueças, tudo passa. Ergue-te das cinzas do teu ego e levanta a cabeça para a luz. Tem um grande amor esperando por ti. Torna-te digno dele, porque a tua senda, para que ela seja linda e que seu labor também seja iluminado pelo alto. Tua vida não é só tua, porque o todo está em tudo. Eu achei muito lindo esse texto. Eu acho que ele fala muito bem sobre isso, né? Agora mesmo, nem as palavras que eu falei são mais minhas. Vocês compartilham comigo dos meus pensamentos em relação a esse tema de hoje. Vocês compartilham comigo esse tempo que passamos juntos e compartilham das minhas palavras. Então, eu desejo que elas possam ter chegado até vocês com muita luz. E que essa luz possa estar presente dos teus lares, dos seus corações, para que a cada dia mais nós possamos caminhar juntos
realmente juntos, unidos, para essa jornada tão bonita que nos espera, né, na espiritualidade. Muito obrigada a cada um de vocês por me ouvirem, muito obrigada à casa pela oportunidade desse trabalho, e eu fico aqui com o coração cheio de luz e muita gratidão pela essa oportunidade que tive com vocês nessa noite. Muito obrigada. Marli, muito obrigada pela oportunidade desse aprendizado, desse passeio todo pela evolução, né, da ciência, a conexão nossa com a espiritualidade, tudo que Kardec nos trouxe, é tudo muito importante e essa questão do tríplice aspecto da doutrina espírita é uma das coisas mais ricas que nós podemos ter. Então, nossa gratidão por você ter trazido isso, reforçado isso e apresentado tantas coisas com relação a essas reflexões que são importantes, porque nós não conseguimos caminhar sem a ciência também não consegue caminhar sem a espiritualidade, e a filosofia faz parte de olharmos para nós mesmos, não é? E nos situarmos nesse universo e o que nós estamos buscando, quem nós somos, tudo isso a doutrina traz também de reflexão para nós. Então, muita gratidão a você por ter aceito o convite por essa noite. Eu fui a privilegiada, muito obrigada pela oportunidade, realmente fiquei com o coração sem falsas demagogias, fiquei muito honrada, né, de poder trazer hoje essa oportunidade que nós possamos buscar essa conexão real, né, eu posso trazer, como você falou agora, eu trago essa ciência junto comigo, eu trago a ciência junto nesse meu, eu tiro a religião só de dentro do templo e coloco ela nas minhas ações diárias. Essa é a evolução. É muito lindo, né? Eu fico cada vez mais feliz, um pouquinho que a gente vai aprendendo e que a gente possa cada vez... É igual receita, quando você gosta de uma receita, você quer compartilhar, ou quando você lê um bom livro, como nós citamos aí, todas as fontes de referência, porque eu não sou, tudo tive uma oportunidade de aprendizado também. E é isso, né? Muito obrigada, viu, Diana, mais uma vez, e uma boa noite a todos, com um grande carinho, muito feliz por ter estado aqui hoje com vocês. Obrigada, Marli. E eu quero agradecer também a você, agradecer a todos aqui os nossos amigos que mandaram muitas mensagens, parabenizando você pela escolha do tema, pela palestra, que estão aqui nos acompanhando. Então, gratidão a vocês. Muito obrigada. Por estarem aqui firmes conosco. E na próxima semana nós teremos a live com José Carlos Custódio. Então, que tenhamos uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém. Um beijo para vocês. Beijo, obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.